Isso aconteceu comigo em Minas Gerais, e até hoje eu evito falar sobre o assunto. Não foi um susto, foi uma erosão. Algo que entrou devagar, fez morada no silêncio da minha própria casa, e quando eu percebi, já era tarde. A pior parte nunca foi o que eu vi. Foi o que a casa toda começou a lembrar junto comigo. Eu aluguei a casa em São João del Rei por um preço que era, vamos dizer, suspeito de bom. R$ 200 por mês, mobiliada, um sobrado antigo perto do Largo da Matriz, com aqueles pisos de madeira que rangem com personalidade. O senhor Antenor, o proprietário, um homem já bem idoso, me entregou as chaves com um aperto de mão seco e rápido. A casa é boa, sólida, ele disse, evitando me olhar nos olhos. Só tem um detalhe, ela é um pouco costumeira. Você vai entender. Na época, eu achei que ele se referia aos barulhos naturais de uma construção do século XIX. Eu não entendi. Não entendi nada. Meu nome é Ricardo. Na época, eu tinha 20 e poucos anos e consegui uma transferência temporária do escritório para São João. A casa era perfeita para quem queria um pouco de paz e charme histórico. Os primeiros dias foram normais. O ranger dos tacos era constante, mas eu me acostumei. Atribuí cada estalo à mudança de temperatura, ao meu próprio peso se deslocando. A primeira coisa errada não foi um som. Foi um hábito da casa que eu aprendi sem perceber. Eu sempre trancava a porta do meu quarto à noite. Sempre. É um costume antigo, mesmo quando se está sozinho. Uma noite, acordei com sede. Desci sem pensar para a cozinha, no escuro, guiado pela luz fraca da rua que entrava pela janela sobre a pia. Bebi água, olhei o relógio digital do micro-ondas, 3h18. Subi de volta, ainda meio adormecido. Quando coloquei a mão na maçaneta do meu quarto, ela simplesmente girou. A porta estava destrancada. Um frio percorreu minha espinha, mas a racionalidade veio rápido. Deve ter sido distração. Você estava com sono, esqueceu. Tranquei a porta, desta vez checando o mecanismo 2 vezes, e voltei para a cama. Mas o sono não veio mais. Eu ficava ouvindo. A casa estava em um silêncio absoluto, daqueles que têm peso. E então, um ranger veio do andar de baixo. Não era o estalo casual da madeira se contraindo. Era um passo. Lento. Pesado. Pisando no mesmo ponto fraco do piso da sala, perto da estante de livros. 1, 2, 3 passos. Parou. Eu congelei. A explicação lógica. A casa era antiga, o barulho era térmico, eram os tubos, era o vento. Mas o meu corpo, deitado ali no escuro, não acreditou em nenhuma delas. Aquele era o som de alguém andando. Alguém que tinha peso. Minha mente disparou, era um ladrão. Tinha que ser. Peguei o celular, pronto para discar 190, e saí do quarto em silêncio, meu coração batendo no ouvido. Acendi todas as luzes do corredor e desci as escadas, cada degrau rangendo um alerta. A sala estava vazia. A porta da frente, trancada. As janelas, fechadas. Nada fora do lugar. Respirei fundo, um misto de alívio e vergonha. Você está criando coisa na cabeça, Ricardo. Cidade nova, casa nova. Decidi tomar um chá para me acalmar. Fui até a cozinha e liguei o fogão. Enquanto a água esquentava, me apoiei na bancada e olhei para a porta que dava para o quintal dos fundos, uma porta velha de madeira com uma janelinha quadrada no alto. Na escuridão do quintal, pelo vidro sujo, uma forma parou. Não era definida. Era apenas uma mancha mais escura que a noite, interrompendo o padrão difuso das luzes da cidade ao longe. Parada. Eu parei também. A água começou a assobiar no fogo, um som agudo e insistente, mas eu não conseguia desviar o olhar daquela janela. A forma não se moveu. Não respirei. Meus dedos se apertaram na borda fria da bancada. De repente, com um clique baixo, a luz do poste do quintal, que sempre ficava acesa, se apagou. A escuridão na janela ficou absoluta. E a forma desapareceu, ou melhor, fundiu-se com ela. O assobio da chaleira tornou-se um grito. Eu desliguei o fogo com um movimento brusco e saí correndo da cozinha, subi as escadas de volta e tranquei a porta do meu quarto. Desta vez, empurrei uma cadeira embaixo da maçaneta. Sentado na cama, tremendo, eu tentava me convencer. Era um reflexo. Era um vaso, um arbusto que eu nunca tinha notado. A luz do poste queimou, coincidência. O senhor Antenor tinha dito, ela é um pouco costumeira. Talvez ele quisesse dizer que a fiação era ruim. Sim. Era isso. Passei o resto da noite acordado. Ao amanhecer, com a luz do sol trazendo uma coragem covarde,
desci até o quintal. Não havia vaso, não havia arbusto. Apenas um canteiro de terra batida e um muro alto. A lâmpada do poste, uma daquelas antigas de vapor de sódio, estava intacta. Não queimada. Foi naquela manhã, enquanto tomava um café com as mãos ainda trêmulas, que eu percebi a segunda coisa. Um cheiro. Muito fraco, quase imperceptível, misturado ao aroma do pó de café. Era o cheiro de algo mofado, úmido. Como terra de porão, ou livros muito velhos esquecidos em um canto. O cheiro não vinha de um lugar específico. Ele simplesmente estava no ar. Como se a casa tivesse expirado durante a noite, e agora seu hálito permanecesse. Eu olhei em volta. A casa de dia parecia inofensiva, cheia de poeira dançando nos raios de sol. Mas o silêncio de agora era diferente do silêncio da noite. Era um silêncio atento. Como se a casa também estivesse acordada, e apenas observando para ver o que eu faria com o que tinha acontecido. Naquele momento, eu ainda tinha uma escolha. Poderia ignorar. Poderia achar que eram apenas nervos de uma mudança. Mas alguma coisa dentro de mim, algo mais profundo do que o medo, já sabia. A regra tinha sido quebrada. Eu tinha ouvido. Eu tinha visto. E a casa sabia que eu sabia. O pior ainda não era a sombra, ou os passos. O pior era essa sensação íntima e horrível de que eu não era mais o único habitante. Algo havia sido convidado, sem meu consentimento, apenas pela minha presença. E agora, aquilo fazia questão de se fazer lembrar. Os dias que se seguiram foram de uma tensão silenciosa. Eu começava cada manhã com um propósito falso de normalidade. Hoje vai ser um dia comum, eu me dizia, enquanto o café passava na cozinha. Mas a casa tinha outros planos. Ela não atacava, não assustava. Ela apenas sugeria. O cheiro de terra úmida e papel velho tornou-se um companheiro constante. Às vezes mais forte no corredor do primeiro andar, perto de uma porta que eu descobri ser um armário embutido, trancado com uma chave que não tinha. Outras vezes, ele vinha flutuando do porão, uma abertura no chão da área de serviço que eu nunca tive coragem de explorar. O senhor Antenor não havia mencionado um porão. Eu desenvolvi rituais. Checava todas as portas e janelas 3 vezes antes de escurecer. Deixava luzes acesas em cômodos que não usava, criando uma trilha artificial de segurança pela casa. Coloquei uma cunha de madeira embaixo da porta do meu quarto, além da tranca. À noite, eu me deitava e ficava escutando. A casa respondia com seu próprio ritual. Os mesmos 3 passos na sala, sempre por volta das 3 da manhã. Nunca antes, nunca depois. Como um relógio de um mecanismo invisível dando corda. O que mais me perturbava não era o barulho em si, mas a rotina dele. Era como se aquela presença, se é que era uma presença, também estivesse seguindo regras. Cumprindo um turno. Isso era, de alguma forma, mais aterrorizante do que um evento caótico. Sugeria consciência. Sugeria propósito. Uma quarta-feira, cheguei do trabalho mais cedo. O sol ainda batia forte nas janelas frontais, tingindo a poeira suspensa de dourado. Fui direto para a cozinha pegar água. Quando virei para sair, parei gelado. A porta do armário embutido no corredor, aquela que ficava perto do cheiro forte e que eu tinha certeza absoluta de estar fechada, eu checava todos os dias, era parte do meu ritual, estava entreaberta. Uns 5 centímetros, não mais que isso. Um vácuo se formou no meu peito. Eu não tinha aberto aquela porta. Não tinha motivo para isso. Fiquei parado por 1 minuto inteiro, olhando para aquela fenda escura, esperando que algo se movesse lá dentro. Nada. Apenas a escuridão quieta. Com um esforço que parecia físico, me aproximei. O cheiro de mofo e terra velha era intenso, quase palpável, saindo da abertura. Coloquei a mão na madeira envernizada, fria ao toque, e empurrei a porta lentamente, rangendo em seus gonzos secos. Dentro, não havia nada. Absolutamente nada. Era um espaço vazio, com cerca de 1 metro quadrado, as prateleiras de madeira cobertas por uma camada espessa de poeira. Poeira que estava intacta, sem uma única marca, sem um único rastro. Ninguém tinha entrado ali, nem aberto a porta, porque a poeira seria perturbada. Mas a porta estava aberta. Foi quando meus olhos se ajustaram à penumbra e vi o fundo do armário. Na parede de tábuas, alguém, em algum momento de décadas ou séculos atrás, tinha riscado com alguma ferramenta pontiaguda. Não eram palavras. Eram marcas. Linhas verticais, como registros. Havia dezenas delas, agrupadas em conjuntos de 5. Um registro meticuloso, obsessivo, de o quê? Dias? Noites? Eventos?
E abaixo dessas marcas, quase apagado, um desenho tosco. Parecia a planta baixa de uma casa. Um retângulo com divisórias. E em um cômodo, provavelmente a sala, um pequeno X riscado. Fechei a porta com um impulso súbito de pavor. O rango foi alto, um grito na casa silenciosa. Tranquei-a com a chave que estava na fechadura, uma chave pequena e enferrujada. Minhas mãos tremiam. Aquele X na planta riscada estava exatamente no ponto onde eu ouvia os 3 passos todas as noites. A racionalidade, minha última fortaleza, começou a ruir. Não havia explicação para a porta aberta com a poeira intocada. A menos que ela não tivesse sido aberta por fora. A ideia entrou na minha mente como uma lâmina fina e gelada. Eu a empurrei para longe. Era loucura. Naquela noite, o ritual dos 3 passos soou mais alto. Mais deliberado. E depois do terceiro passo, em vez do silêncio habitual, veio um som novo. Um arrastar leve, como de um pano seco no piso de madeira, saindo da sala e indo em direção ao corredor. Parando bem do lado de fora da minha porta. Não respirei. Fiquei deitado, os olhos arregalados fixos no teto, cada músculo do meu corpo contraído como um arame farpado. O arrastar parou. E então, veio um som baixo, quase inaudível. Um sussurro de metal sobre metal. Clique. O som da fechadura da porta do armário no corredor sendo destrancada. E logo em seguida, o rangido distante, agonizante, da porta do armário sendo aberta. Eles estavam certos. As casas em Minas, as muito antigas, guardam memórias nos ossos. Nos pregos enferrujados, nas madeiras empenadas, nas sombras dos cantos. E aquela casa, na Rua do Sol, não guardava uma memória qualquer. Ela guardava um hábito. Algo, ou alguém, que tinha uma rotina, um registro, um território marcado com um X no chão. E eu, Ricardo, de 20 e poucos anos, pagando $200 por mês, tinha me tornado um intruso nessa rotina. Ou pior, eu tinha me tornado parte dela. A manhã seguinte me encontrou exausto, com olheiras roxas, tomando café com as 2 mãos envolvendo a caneca para tentar parar o tremor. A luz do dia, mais uma vez, era uma mentira consoladora. Eu olhei para a porta do meu quarto, para a cunha de madeira ainda no lugar. A tranca estava intacta. Tudo em ordem. Desci as escadas, meus passos ecoando no vazio da casa que já não me parecia mais vazia. Passei pelo corredor. A porta do armário estava fechada. Trancada. Com a chave do lado de fora, exatamente como eu tinha deixado. Mas no chão de madeira encerado, em frente à porta, havia uma pequena pilha de pó. Poeira fina e grumos de terra seca. Como se algo muito antigo e empoeirado tivesse saído do armário durante a noite, e um pouco da sujeira do seu interior tivesse caído ali, na soleira. Eu não limpei. Só fiquei olhando. Era a primeira evidência física. O primeiro sinal que não podia ser negado como produto da minha imaginação. A casa estava me mostrando, aos poucos, que suas regras eram reais. E que a noite seguinte fazia parte do registro. Mais uma linha vertical riscada numa parede invisível. O medo agudo do susto tinha se transformado em algo pior, uma aceitação pesada, um cansaço profundo da vigília constante. Eu estava sendo observado, estudado, e talvez, registrado. E a pergunta que começou a consumir meus pensamentos não era mais o que é isso, mas o que isso quer. E, silenciosamente, outra pergunta, mais terrível ainda, surgiu. Será que o Sr. Antenor, com suas mãos secas e seu olhar evitante, não estava me alugando a casa? Será que ele estava me alugando para ela? A descoberta do pó no chão foi um ponto de ruptura. A partir dali, a relação com a casa mudou de um medo reativo para uma vigília paranoica, quase científica. Eu era um pesquisador num laboratório onde o experimento era minha própria sanidade. E o laboratório estava vivo. Decidi não limpar a poeira. Deixei-a ali, um marcador branco e terroso no assoalho escuro. Um teste. Se sumisse, eu teria uma resposta. Se novos aparecessem, teria outra. Na manhã seguinte, a pequena pilha ainda estava lá, mas havia mudado. Não havia sido removida, mas, espalhada. Traços finos saíam dela, como se tivessem sido arrastados por algo que passou por cima. Os traços levavam em direção à sala de estar e depois se perdiam no meio do cômodo. Meu próximo ritual nasceu desse dia, o mapeamento. Comecei a anotar tudo num caderno velho do trabalho. Horários dos sons, intensidade do cheiro, posição das portas, temperatura nos cômodos. Eu me tornei um cronista do invisível. E a casa, por sua vez, parecia responder ao meu interesse.
As coisas começaram a se intensificar, mas de uma forma que nunca era direta. Nunca era um ataque. Era uma demonstração. Uma semana depois do episódio do pó, cheguei do trabalho e encontrei todas as cadeiras da mesa da cozinha puxadas para fora. Não viradas, não derrubadas. Apenas afastadas da mesa na medida exata, como se alguém tivesse se levantado cuidadosamente após uma refeição. A casa estava vazia, as portas trancadas. Meu caderno, que eu deixará sobre a mesa, estava aberto numa página em branco. Na minha caneta, uma esferográfica azul, havia uma fina camada da mesma poeira terrosa do corredor, como se tivesse sido manuseada por mãos sujas. Eu não gritava mais. Não corria. Senti uma frieza estranha tomando conta, um distanciamento emocional. Peguei uma luva de borracha da limpeza, limpei a caneta e anotei no caderno, dia 14. 18h30 cadeiras deslocadas. Objeto pessoal contaminado. Contaminado era a palavra que surgiu. Parecia a mais correta. As noites eram o pior. Os 3 passos agora eram frequentemente acompanhados por outros sons. Um suspiro longo vindo do vão da escada, o tinir leve de um copo na estante da sala, eu o checava, todos estavam no lugar. E, uma vez, o som inconfundível de uma página sendo virada no living, onde não havia livros abertos. Eu ficava na cama, ouvindo, anotando mentalmente. 3h18, passos. 3h22, suspiro. 3h30, silêncio absoluto por exatamente 1 hora. Era uma coreografia. A solidão tornou-se um peso físico. Tinha tanto medo, mas tinha tanto medo de parecer louco. Contei uma versão suavizada para um colega de trabalho, Marcos. Cara, tua casa é antiga, deve ser rato, ou infiltração, ele disse, dando uma risada. Ou tu tá assistindo muito terror no YouTube. A risada dele, bem intencionada, foi como uma porta se fechando. Eu nunca mais mencionaria para ninguém. O silêncio externo apenas fez o diálogo interno crescer, virando um monólogo de desconfiança constante. Comecei a evitar certos cômodos. A área da lavanderia, com a tampa do porão, era um território proibido. O corredor do primeiro andar, perto do armário, eu atravessava rápido, sem respirar fundo. A sala, após as 21 horas, não existia mais para mim. Minha vida se reduziu ao quarto, ao banheiro e a uma passagem rápida pela cozinha. A casa aceitou essa retração. Parecia até aprovar. Os sons noturnos se concentravam agora exatamente nos espaços que eu havia abandonado. Foi quando as memórias começaram a falhar. Uma tarde, procurando um documento, lembrei claramente de tê-lo guardado na gaveta superior da escrivaninha do quarto. Quando abri, não estava. Revirei tudo. Nada. 3 dias depois, ao pegar uma toalha no armário do banheiro, o documento estava lá, dobrado cuidadosamente, em cima da pilha de lençóis. Eu não tinha feito isso. Eu jurava que não tinha feito isso. Outro dia, acordei com a certeza absoluta de que tinha deixado a torneira da pia do banheiro pingando. Um pingar lento e regular que tinha me irritado antes de dormir. Levantei para fechá-la com força. A torneira estava completamente fechada, seca. Mas o som do pingar continuou, vindo de fora do banheiro, por uns 10 segundos depois que a toalhei, antes de parar de repente. Era como se a casa não apenas ocupasse o espaço, mas começasse a editar minha percepção dele. A invadir meus pequenos hábitos, minhas certezas triviais. Isso foi o que mais me corroeu por dentro. O medo de perder o controle não só do ambiente, mas da própria mente. A gota d'água, ou melhor, a porta d'água, veio numa quinta-feira. Eu havia trancado a porta da frente ao sair para o trabalho, como sempre. Ao voltar, a porta estava destrancada. Não aberta, mas destrancada. A chave girou suavemente, sem resistência. Entrei, o coração batendo forte. Revistei a casa inteira, armado com um pesado abajur de ferro. Nada fora do lugar. Nada roubado. Apenas a porta, que eu tinha certeza física, tátil, de ter trancado, estava simplesmente liberada. Naquela noite, sentado à mesa da cozinha, olhando para o caderno cheio de anotações loucas, eu finalmente entendi o que o Sr. Antenor quis dizer com costumeira. A casa tinha costumes, rotinas. E uma delas, eu agora percebia, era testar os limites. Era ver até onde podia ir. Era incorporar o inquilino à sua paisagem interna. Os 3 passos naquela noite foram diferentes. Vieram mais cedo, logo após a meia-noite. E não pararam na marca imaginária do X. Continuaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Os passos atravessaram a sala, chegaram ao pé da escada. Pararam. Eu ouvi o primeiro degrau ranger. Depois o segundo. Ela, porque na minha mente, agora era uma entidade com vontade, estava subindo. O suor escorria frio pelas minhas costas. A cunha de madeira sob minha porta parecia um brinquedo frágil. Os passos chegaram ao topo da escada. O corredor do andar superior era curto. À esquerda, o banheiro, à direita, meu quarto. O rangido no piso do corredor veio, lento, pesado. Parou do lado de fora do banheiro. Ouvi o clique baixo da maçaneta sendo pressionada. A porta do banheiro rangeu ao abrir. Ficou tudo em silêncio por um longo, interminável minuto. Então, o som voltou. Os passos saindo do banheiro. Agora, no corredor, direção ao meu quarto. Pararam diante da minha porta. Não respirei. A escuridão do quarto era total. Meus olhos, arregalados, viam apenas o contorno da porta, um retângulo ligeiramente mais claro na parede. Do lado de fora, nada. Nenhum som de respiração, nenhum movimento. Apenas uma presença. Um peso denso e antigo do outro lado da madeira. E o cheiro. Aquele cheiro de terra úmida e folhas apodrecidas, que agora infiltrara-se sob a porta, enchendo meu quarto lentamente. Ficamos assim. Ela, do lado de fora. Eu, do lado de dentro. Ambos imóveis. Era um impasse. Uma apresentação. E eu soube, com uma clareza aterradora, que aquilo era um ultimato silencioso. A casa não me expulsaria com violência. Ela apenas me mostraria, noite após noite, que eu era um hóspede. E que todo hóspede, um dia, precisa ir embora. Ou precisa se tornar parte da mobília, mais um hábito registrado nas tábuas do armário. Naquele momento, olhando para a porta, sentindo o cheiro da terra invadindo meus pulmões, tomei a única decisão que me restava. A decisão que, no fundo, eu já vinha adiando há semanas. Eu ia embora. Não no fim do mês, não na semana que vem. No dia seguinte. Mas primeiro, havia uma coisa que eu precisava fazer. Uma coisa que a casa talvez estivesse me levando a fazer desde o início. Eu precisava olhar para dentro do porão. A decisão de olhar o porão não foi coragem. Foi capitulação. Era a casa que queria que eu visse, e eu, finalmente, estava disposto a obedecer. Era como se todo o caminho de medo e estranhamento tivesse me treinado para aquele momento final. Um ritual de iniciação ao horror que eu nunca pedi para fazer parte. A manhã seguinte ao último encontro no corredor amanheceu cinzenta. O céu sobre São João del Rei estava carregado, prometendo uma daquelas chuvas torrenciais da tarde. Eu não havia dormido. Fiz minhas malas de forma metódica, colocando tudo que era essencial em 2 mochilas e uma mala grande. O resto, utensílios de cozinha baratos, alguns livros, a roupa de cama, eu deixaria para trás. O aluguel de $200 não era nada comparado ao preço da minha sanidade. Mas antes de entregar as chaves e sumir, havia a promessa que fiz a mim mesmo na noite anterior. O porão. A tampa ficava no chão de cimento da área de serviço, uma porta de madeira reforçada com ferragens, puxada por um anel de ferro enferrujado. Ela nunca chamou atenção até eu começar a evitá-la. Agora, parecia o centro geométrico de toda a energia pesada da casa. O cheiro de terra úmida emanava dali com força, um sopro constante e frio que subia pelas frestas. Peguei a lanterna do celular e uma pequena lanterna de mão que tinha no carro. Com as costas do casaco, limpei a teia de aranha e a poeira grossa que selavam o contorno da tampa. O anel de ferro estava gelado e áspero. Respirei fundo, o ar carregado do cheiro mofado queimando minhas narinas. Puxei. A madeira gemeu um protesto seco, grudando nas bordas. Um baforada de ar ainda mais frio e fétido subiu, envolvendo meu rosto. Apontei a lanterna para baixo. Havia uma escada íngreme de madeira, tosca, presa à parede de terra. Os degraus pareciam podres, mas sólidos o suficiente. O fundo não era visível, a luz se perdia num poço de escuridão a uns 3 metros de profundidade. Descer foi um ato de pura dissociação. Meu corpo se movia, mas minha mente flutuava acima, observando com um misto de terror e fascínio macabro. Cada degrau rangia de uma forma única, anunciando minha invasão. O ar ficava mais denso, mais frio, mais velho. Cheirava a argila molhada, a raízes mortas, a tempo parado. Meus pés encontraram chão firme, de terra batida. A lanterna varreu o espaço. Era um porão baixo, com o teto de vigas a apenas alguns centímetros da minha cabeça. Não era grande, talvez metade da sala de estar. As paredes eram a própria terra crua,
escavada, sustentada por grossas esteiras de bambu e pilares de eucalipto. Havia alguns entulhos, um barril apodrecido, pedaços de cerâmica quebrada, uma carroça de madeira sem rodas, coberta de pó. Mas não era isso que prendia meu olhar. No centro do porão, diretamente sob o ponto do X que eu tinha visto riscado no armário, havia uma marcação no chão de terra. Não era um desenho. Era um buraco. Raso, talvez com meio metro de diâmetro, claramente cavado por mãos humanas, com bordas irregulares. Ao redor dele, dispostos com uma simetria perturbadora, estavam objetos. Uma garrafa de cachaça vazia, daquelas antigas, de vidro âmbar. Um prato de porcelana azulada, rachado ao meio. Um pequeno crucifixo de madeira, desbotado e sujo. E um monte de caroços de fruta, mangas, talvez, já secos e encolhidos, quase mumificados. Era uma oferenda. Ou um feitiço. Ou uma tentativa de contenção. Alguém, em algum momento, tentou marcar aquele ponto, apaziguar algo, trancar algo no buraco. A energia do lugar era de ritual interrompido, de uma cerimônia que não deu certo e foi abandonada, deixando só os restos silenciosos. Minha lanterna tremulou. Foi então que vi as paredes. Nas paredes de terra, ao redor de todo o porão, riscadas com carvão ou com algum instrumento pontiagudo, estavam as marcas. As mesmas marcas verticais do armário, mas aqui eram centenas, talvez milhares. Agrupadas em conjuntos de 5, formando uma cerca de contagem ao redor do espaço, circundando o buraco e suas oferendas. E entre essas marcas, palavras. Frases curtas, apagadas, quase ilegíveis. A luz deslizou sobre elas. Não saiu hoje. Chorou na escada. Pede café. Esqueceu de novo. E uma, mais profunda, repetida várias vezes em diferentes pontos. Ela não sabe que está morta. Um calafrio que não era apenas do frio percorreu meu corpo inteiro. Não eram registros de dias. Eram registros de comportamentos. De observações. Alguém viveu aqui, ou ficou aqui, anotando os hábitos de algo que habitava a casa de cima. Algo que andava, que chorava, que pedia coisas, que esquecia. Algo que talvez nem soubesse de sua própria condição. O ela do armário, do X na sala, dos 3 passos pontuais. Tudo se encaixou com um estalo silencioso e horrível. O senhor Antenor não era um proprietário negligente. Ele era um guardião. Ou um carcereiro. Ele alugava a casa por um preço baixo não por bondade ou desleixo, mas porque o verdadeiro inquilino já estava incluso. O inquilino era ela. O que quer que ela fosse. Um resíduo de memória tão forte que tinha hábitos. Um eco de uma pessoa que se recusava a se dissipar, e que, na solidão da casa vazia, desenvolvia sua própria rotina patética e assustadora. Os antigos moradores, talvez a família do próprio Antenor, tentaram lidar com isso. Catalogaram. Tentaram apaziguar com oferendas no porão. Tiveram medo. E eu, sozinho, tinha me tornado o novo observador. O novo interlocutor e voluntário. Minha presença, minha rotina, tinha alimentado o ritual. Eu era a audiência que ela não tinha tido em décadas. Um ruído veio de cima. Creia. O som distinto da porta do armário no corredor sendo aberta. Meu sangue gelou. Eu estava preso no porão. A escada era a única saída. A lanterna na minha mão tremia violentamente, fazendo as sombras das marcas nas paredes dançarem como espectros. Ouvi então, claro e inconfundível, o arrastar de passos no piso de madeira diretamente sobre a minha cabeça. Pararam bem em cima do porão, no ponto exato do X. Pararam por um momento. E então começaram a se mover de novo, em direção à cozinha. Em direção à tampa do porão. Ela sabia que eu estava aqui. O pânico, finalmente puro e irrefriável, explodiu dentro de mim. Subi a escada aos trancos, tropeçando, agarrando os degraus podres que cediam sob meu peso. Joguei a tampa para o lado e emergi na área de serviço como um homem saindo de um túmulo. Não olhei para trás. Peguei minhas malas que estavam na cozinha, corri até a porta da frente, arranquei-a e saí para a rua de paralelepípedos molhados pela chuva que começava a cair. Não tranquei a porta. Deixei-a aberta, balançando ao vento. Fui direto para a pousada mais próxima. Liguei para o Sr. Antenor e disse apenas que tinha uma emergência familiar e precisava ir embora imediatamente. Que ele poderia ficar com o depósito, com os móveis, com tudo. A voz dele do outro lado da linha foi seca, como da primeira vez, mas não surpresa. Entendo, ele disse. A casa é costumeira. Às vezes não dá certo. Desliguei.
Nunca mais voltei à Rua do Sol. Anos se passaram. Levo uma vida normal. Mas algumas coisas ficaram. Eu nunca deixo uma porta entreaberta. Evito relógios digitais que marcam 3h18. E, às vezes, quando estou sozinho em casa e ouço um rangido qualquer do prédio, uma memória involuntária vem, o cheiro de terra úmida, o desenho tosco no armário, e aquelas palavras riscadas na parede escura do porão. Ela não sabe que está morta.